Sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu quero fazer um comentário a respeito de músicos na igreja. Isso mesmo. Os músicos da igreja estão agora já com uma sentença que não receberão salário em suas igrejas. Por que isso? Porque em Goiás a Justiça do Trabalho deu uma sentença e manteve uma sentença de um outro juiz que o músico da instituição chamada igreja não ia receber salário mediante a sua função de tocar instrumentos na igreja, nas reuniões da instituição. Então, olha só. Justiça do Trabalho não reconhece vínculo empregatício entre músico e igreja em Goiás. Aí eu fico perguntando, o pastor não recebe também? Lógico, o pastor recebe. E aqui, olha só, o Tribunal de Goiás não reconheceu o vínculo entre igreja evangélica em Goiás e Anápolis. O tribunal entende que o trabalho do músico na instituição, igreja, é de caráter vocacional e não é vinculado à profissão, já que é trabalho interno da comunidade cristã. Mas espera aí, cá para nós, o pastor também não dizem que é vocação? E aí, se o pastor é vocacionado para, digamos, cuidar de pessoas, então, por que ele recebe salário? Eu conheço pastor que recebe até 30 salários mínimos. Quando fecha um ano, quanto esse pastor recebe? Então, e ele recebe esse dinheiro, a igreja movimenta muito dinheiro e a igreja é isenta de imposto. Interessante, a igreja é isenta de imposto, é sem fins lucrativos, mas arrecada milhões de reais por ano. E a igreja pega um músico que muitas das vezes nem ela pagou um curso para esse se tornar um músico e trabalhar na sua igreja, na sua comunidade cristã. Ele, às vezes, ele investe o próprio dinheiro dele, o tempo dele para aprender, e ele depois exercita essa função na igreja. E aí a igreja não reconhece, e aí ele se sente insatisfeito com essa atitude, ele vai buscar ajuda na justiça, e o tribunal diz para ele, não, você trabalhou lá, você não tem vínculo empregatício, isso aí não é um trabalho profissional, digamos, para assinar em carteira. Então, esses músicos insatisfeitos, eles buscam ajuda na justiça, mas eles encontraram essa dificuldade. Muitos pastores também trabalham anos e anos também nas igrejas e ali ficam e trabalham e dedicam anos e anos e às vezes saem e não tem também um reconhecimento. Eu não digo nem quando eles saíssem, tivesse reconhecimento. Eu acho que, a não ser o pastor presidente, porque o pastor presidente sempre é o dono da instituição, os outros pastores, né, aqueles outros que são auxiliares, eles também precisam receber uma ajuda de custo. Porque muitos pastores também não trabalham um trabalho secular e vivem só pela instituição. E ali ficam, né, às vezes, passando até necessidade. Eu já vi isso acontecer. Então, se uma igreja arrecada tanto recurso, por que não ajudar o músico, não ajudar os pastores auxiliares? Precisa levar diante da justiça e acontecer isso? Então, cada vez mais a instituição religiosa vai se empoderando cada vez mais. Ela já tem muito poder, ela já manda em muita gente. Ela já
escraviza mão de obras de muita gente. Porque muita gente vai para lá, lava banheiro, limpa o templo todo, as repartições, fazem mão de obras de alvenaria, fazem de tudo que precisa, pintam a igreja, faz reforma e tudo pela instituição dizendo que é tudo para Deus. Isso não é verdade, está comprovado. Eu trabalhei muitos anos na igreja, eu já fui tesoureira de igreja, eu sei o que estou falando. A igreja arrecada muito para fazer pouco. Praticamente a igreja não faz nada. A igreja é a instituição que eu estou dizendo. As igrejas não tiram do caixa para dar uma cesta básica sequer, para pagar uma receita médica, para ajudar em uma cirurgia. Nós não vimos isso acontecer. Não vimos. Eu já participei de igreja que nós arrecadávamos muito dinheiro e mandava para o campo missionário. Aconteceu até um episódio com um pastor, eu não sei nem se ele ainda é vivo, porque eu era jovenzinha. O nome dele, vou dar só o primeiro nome para também não comprometer, né? Não sei se ele ainda é vivo. Mas é o pastor Jeffet. Ele era da Igreja Batista, a Igreja Batista ligada à Convenção Batista do Brasil, e ele arrecadou muito dinheiro. Eu lembro, nós ficamos numa felicidade muito grande porque nós arrecadamos muito dinheiro para missões e aconteceu um fato que a esposa dele, a Ruth, usou parte do dinheiro e assim, eles usaram. E aí a convenção puniu eles por 8 anos sem pastorear. 8 anos sem pastorear. Então, eles teriam que devolver o restante do dinheiro e foi punido. Então, veja que, assim, não são todo mundo que acontece isso. Aí nós estamos vendo que os pastores, né, os presidentes, né, de campo, né, de instituições, que eles manipulam toda a renda, toda a arrecadação do dinheiro. E por que não auxiliar um músico? Esse músico, ele tem que tocar bem, porque senão é um desastre, né, na hora dos cânticos. Eles, quando as igrejas saem para se apresentar em outras igrejas, esse músico tem que estar lá. Então esse músico, às vezes, ele é jovem, ele não pode namorar porque tem um compromisso na igreja. Ele não pode visitar uma família porque tem um compromisso em outra igreja que o pastor mandou. Às vezes ele não pode fazer um curso, se prende, não vai fazer um curso, porque ele tem que estar na igreja naquele horário. Então ele fica dividido entre a vida dele e a vida da igreja. Só quem recebe, só quem se dá bem fisicamente, financeiramente, é só o pastor da igreja, o líder máximo. Só ele, mais ninguém. Então, secretário de trabalho de graça tem que estar ali, prestar conta de tudo bonitinho, não pode faltar nada. Aí o músico também, aí o pessoal da oração, todo mundo. Mas eles dizem que é tudo para Deus. Mas como que é tudo para Deus? Se quem está manipulando tudo é um homem que se diz presidente da instituição. E me diz aonde é que está o endereço de Deus, onde é que eles prestam conta desse dinheiro a Deus. Porque seria para prestar conta, cuidando da viúva, do órfão, do levita, do estrangeiro e do sacerdote. Essa seria a função de arrecadação do dinheiro. Aí veja vocês, o templo já está pronto. Aí eles acham pouco ficar com o templo, eles querem fazer congregações. Aí eles vão indo para bairro, para cidade, para os estados e tal, eles vão fazendo mais congregações. Só que eles não tiram da matriz para ir lá fazer aquilo. Eles levantam o povo lá e ali eles ficam, né, capengando e tal. E ali o povo e tal, e sugando do povo, levanta ali umas paredezinhas ali, até em terreno que não são deles, terrenos que são doados pela prefeitura, por alguém. Muitas das vezes eles tomam o terreno de alguém, eles invadem, porque eu já vi muito isso. A pessoa, né, começa lá a fazer um culto em casa, no fundo, tal, e depois
que tem ali um grupo, 15, 20 pessoas, aí a pessoa cai na bobeira de colocar lá, a congregação é vinculada a fulano de tal, ministério tal. Tem um ministério então aí que é danado para fazer isso. Aí o que acontece? Eles vão lá e tomam. Aí o terreno está no nome da pessoa, a pessoa foi uma doação que recebeu da prefeitura para morar, e eles vão lá e tomam. E coloca lá, tira aquela pessoa que está fazendo o culto, coloca outra pessoa e bagunça tudo, e ali não cresce, aí fica na frente embolsado, as laterais sem embolso, todo o dinheiro que arrecada ali tem que ir para a matriz, e ele tem que trabalhar ali, tem que ter gente para limpar, tem que ter gente para cuidar, tem que ter gente para abrir porta, para fechar porta, gente para fazer colher oferta, colher dízimo. Ali funciona igual uma instituição grande, mas ali ninguém tem nada. Ninguém chupa uma bala daquele dinheiro que entra ali. Aí parece uma pessoa pede ajuda. Não, eu não posso ajudar não, tem que prestar conta lá na igreja, lá na matriz, no dia da reunião dos obreiros. Tá vendo, gente? Então, abra seu olho. Músico, pastores, mas eu sei também que tem gente que gosta de se aparecer. Nada, eu tô lá fazendo isso, é para Deus. Então vai sempre ter problema. Depois, um dia, quando abrir o olho, quando abrir o ouvido, quando tomar um entendimento, vai ver que não é verdade. Aí é tarde demais, porque a justiça entende que não existe vínculo empregatício entre um músico, entre um pastor e a igreja, porque é vocação. Então, se o músico é vocação, o pastor também é vocação. Então, para que o pastor quer tanto dinheiro, quer tanto salário? Eu conheço um pastor que ele recebe 30 salários mínimos. Na pandemia, não visitou ninguém, ficou quietinho atrás, sabe de quê? Só do telefone. Não foi na instituição, nem na igreja sede. Ele foi lá fazer live para os seus membros. Ele ficou só atrás do telefone. Ele não poderia fazer lá de dentro da igreja, do templo? Ele poderia, mas não fez. 30 salário mínimo. Para quê? É bom aí assim, né? Eu tô aqui, ó, para mim gravar esse vídeo para vocês, né? Para colocar no meu canalzinho. Mas eu já trabalhei o dia todo, sabe aonde? Numa máquina de costura. Com a cervical doendo, com a coluna doendo, com as pernas congestionadas, de estar parada horas e horas sentada, trabalhando. Então, e depois ter que trabalhar na igreja para satisfazer o ego de um pastor, né? E sabe lá quem mais, né? Aqueles que tudo é para Deus. Eu estou trabalhando em casa também para Deus. Por quê? Se eu compro, eu tenho que pagar, porque eu tenho que honrar o nome de Deus. Porque se eu não pagar, e aí? Então, eu também estou trabalhando para manter minha casa, para não ser pesada a minha família, ser pesada as outras pessoas. Porque nós só possamos ser pesado a alguém quando nós já não podemos fazer mais alguma coisa. Mas enquanto nós podemos, nós vamos trabalhando. Então, veja, gente, como que é difícil. Então, quando eu trabalho, eu também posso auxiliar alguém. Quantas vezes eu auxilio alguém? Porque precisa. Tudo que eu ganho isso é algo dentro de mim. Se eu ganho uma fruta, eu não como sozinha, não fica só na minha casa, eu divido com mais alguém. Tudo é assim. Por quê? Porque nós temos que ter comunhão uns com os outros. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Então, os músicos e pastores que estão aí trabalhando nas igrejas vão ficar sabendo que você não adianta reclamar depois. Antes de vincular, lá o tribunal disse que não tem vínculo, não. Tem sim, porque o músico é inscrito, ele tem inscrição na igreja. Eles têm inscrição na igreja, sim. Tem o cartão de membro, tem que ser dizimista. Então, por que ele não tem os direitos dele preservados? Vamos abrir o olho, gente. Vamos abrir o olho. Quem está por trás dessa justiça? Quais deputados, né? Quais senadores, né? Quais pastores, né? Porque lá tem a bancada evangélica. E aí? Em defesa de quem? Em defesa da instituição?
Ué, mas eles não tinham que defender as ovelhas? Porque antes de ser um músico, antes de ser um pastor, é ovelha também. Faz parte daquele aprisco. Por isso que eu digo, não gosto desse nome de ovelha. Porque um ser humano que ganha milhões por ano, querer mandar em eu que não ganho nada, isso aí é impostor.